levadas a cabo pelas nossas autoridades? É o seguinte, muitas das vezes o que nós estamos a caminhar para ditaduras. As pessoas não querem ser auditadas, não querem ser criticadas. E considera sempre aquilo que faz que está correto. Estamos a falar de governantes. Sempre, claramente, sim, os governantes, assim como qualquer outro cidadão. Um cidadão pode ouvir a uma crítica, a forma de ser estar, diz mais aqui, e o outro poder criticar aquilo que essa pessoa é, seja empresário, seja o que. Nós temos que ter na mente de que para um país desenvolver, mesmo a própria família desenvolver, há críticas. E algumas críticas já que doem. Por isso que eu estou a dizer que o Estado deve tolerar críticas até doer. Da mesma maneira que num lar, se não há essas críticas, que de alguma maneira até afeta o ego de cada um de nós, a partir daí começar a usar ditadura para impedir que ouça aquilo que você não esperava de ouvir, a partir daí há problemas nesse caso. Não, é importante que nós possamos ter em conta isso. A sociedade moçambicana tem que perceber que escolheu a democracia e a democracia reza essa questão das pessoas poderem falar aquilo que percebem, aquilo que interpreta o ser e estar do país, o ser e estar de uma organização. E essa situação nós encontramos até nas instituições, nas organizações, nas empresas. O colaborador que critica, por exemplo, o seu patronato, fala disso, mas aquilo, esse aí é considerado um viral. No lar, a esposa que critica o seu marido, faz isso, mas aquilo, é considerada viral. A esposa tem que consumir tudo que o marido diz, mesmo que vende essa questão. E quando tece alguma crítica, acha que a esposa está a extrapolar os limites do lugar em que ela possa estar. Não pode ser assim. Mulungu dizia que a forma de ser dos moçambicanos de estar, olhando para a arena política, teria mudado após as primeiras eleições e foi ganhando novos contornos após as últimas eleições. Temos ali como uma figura incontornável que traz alguns discursos que as pessoas se identificam e vão replicando, e algumas dessas estão detidas, o Venâncio Mondlane. Comunga da ideia de que alguns moçambicanos estão a assimilar esta intolerância existente entre o líder político Venâncio Mondlane para com o chefe do Estado, estão a replicar, estão a normalizar isto, e em algum momento ele é culpado por estes dizeres, essa forma de ser de alguns moçambicanos? Olha, eu pretendo aqui tirar chapéu as primeiras figuras que libertaram a maior parte de nós, dos moçambicanos, para poderem falar e criticar. Primeira figura eu considero aqui o Antônio Muxanga. Antônio Muxanga. Antônio Muxanga, as intervenções dele quando era deputado na Assembleia da República, foi o primeiro a quebrar o gelo. Ele começou a ter intervenções contundentes, que de alguma forma até ajudou bastante ao governo a melhorar, inclusivamente, a sua prestação, porque ele, dia após dia, quando ele interviesse na Assembleia da República, dava uma atenção especial. Mesmo quando ele pudesse ser entrevistado nas províncias, dentre vários outros lugares, Antônio Muxanga, ele deve ser considerado um dos indivíduos, se não o primeiro, até abrir a visão à sociedade moçambicana sobre as críticas, sobre a expressão, sobre o entendimento que ele tem sobre este país. E seguidamente aparece efetivamente o Venâncio Mondlane, que também contribuiu imensamente sobre essa questão. Na primeira legislatura, tivemos outros deputados que igualmente começaram de uma forma tímida, mas também a poder coisa. Então, eu acredito que essas figuras abriram imensamente a mente dos moçambicanos, quebraram o gelo para que as pessoas elas pudessem falar à vontade naquilo que sentem, naquilo que gostariam que esse país fosse. E é isso que hoje em dia estamos a poder ter. Apareceram já vários outros. Estamos hoje agora, por exemplo, com o Adriano Novunga, que dia por dia também tem estado a dar a sua contribuição. E esse ambiente é muito bom. Quando as pessoas falam, constitui um escape de poder retirar o sentimento e se sentem à vontade por terem falado
e saber que alguém ouviu aquilo que eu falo. Agora, Mesmo que não se resolva. Esses aí são uma influência para as pessoas. Influenciam, mostram às pessoas que é possível falar, é possível dizer as coisas. É preciso que todo moçambicano, sendo parte integrante deste país, ele diga aquilo que gostaria que este país fosse, apresentar as suas ideias sobre o que pode ser feito para que esse país melhore. Inclusivamente, cada moçambicano esteja atento a todo aquele que esteja em frente dos destinos deste país. E aquele que está em frente dos destinos deste país também esteja preparado de receber críticas e sentir dor nessas críticas. E ser capaz de, em algum momento, quando vê que está a ser mal interpretado, aparecer para poder descortinar melhor o seu discurso para ser compreendido. Ok, depois volto assim mais uma vvez, Dr. Pangai, porque se dissermos que temos algumas pessoas que são figuras incontornáveis, narrando essa história de liberdade de expressão, essa história de dizer o que vem à alma, eu ia perguntar, acha que a lei, tendo filhos e enteados, essas figuras deviam ser responsabilizadas, visto que aqui estão a ser responsabilizados quando falam, ou essas figuras falam com cautela e os seus seguidores não falam com cautela? Depois volto para responder essa questão. Vou assim longo, permita-me colocar essa questão. Nós agora temos redes sociais. O que eu quero aqui saber é, será que as redes sociais elas aplicaram a liberdade de expressão ou facilitaram a propagação de calúnias, de informação, assim como acusações sem provas? Bem, as redes sociais trouxeram os dois elementos em simultâneo, mas eu creio que, de facto, o que tem se verificado muito nas redes sociais hoje é, de facto, o crescimento da liberdade de expressão. Nós vemos hoje jovens com uma capacidade crítica muito mais aguçada e, de facto, como não tem espaços em alguns meios oficiais para poder, de facto, endereçar as críticas, usam das redes sociais, que também hoje passam, desde já não, que também passam por este processo de transcender para a ideia de facto serem oficiais. Ou seja, os jovens também estão à procura de um espaço para uma participação política. Mas há uma questão aqui que de facto deve ser observada. Segundo, por exemplo, o contexto da colocação da questão, fala-se até onde o Estado deve tolerar críticas. O Estado, de facto, ele muitas das vezes não está no meio da crítica. O Estado não está, de facto, a ser assombrado pela crítica, mas o Estado absorve dentro dele elementos que são criticados quando, de facto, fazem determinadas atividades. Então, o Estado, em algum momento, para não haver desordem naquilo que é o ambiente funcional das relações políticas, econômicas e aí por em diante, o próprio Estado deve se impor. E como é que o Estado se impõe? Não é porque o Estado consulta ao chefe do Estado se podemos, de facto, levantar um processo crime contra o fulano por questões de difamação e calúnia. O Estado compreende que a sua responsabilidade de colocar a ordem, de responsabilizar os seus indivíduos, deve, de facto, ser levantada e o Estado levanta e atua. Não há nenhum dedo do chefe do Estado como tal? Uma denúncia feita automaticamente entende-se que não há do chefe do Estado quem... Não há nenhum dedo do chefe do Estado. Em algum momento, quando há uma intervenção, é de algumas figuras, por exemplo, nós vimos e muito bem a Fátima Mbire, o Manuel da Araújo, quando sentiram-se ofendidos com declarações do antigo vice-comandante-geral da polícia, de facto levantaram-se e foram submeter nas entidades apropriadas o processo e, de facto, foi responsabilizado o comandante-geral, o vice-comandante-geral da polícia. Ou seja, só, de facto, verificamos nesses termos. Mas como trata-se do Presidente da República, é um órgão, ele não pode levantar da sua cadeira e submeter um processo contra o cidadão. O Estado deve, de facto, garantir a boa imagem do Presidente da República, porque ele representa o Estado além fronteiras. Ou seja, o governo, tem que ficar claro, o governo não é o Estado. O governo foi constituído como um elemento de mediação entre o Estado, enquanto instituição,
e a população. Ou seja, é este mediador que deve criar políticas públicas, que deve garantir um bom ordenamento jurídico, que deve garantir uma boa administração para que, de facto, haja uma consonância, sob o ponto de vista daquilo que é a proteção desta população e, de facto, aquilo que é a construção e a preservação do Estado. Então, este governo surge como mediador. Então, a partir do momento que confunde-se o governo com o Estado, de facto, incorremos aqui a ideia de, se calhar, não compreendermos, de facto, o nosso papel enquanto cidadãos. E depois vamos a outros elementos. A política, ela é exercida em ambientes em que, de facto, deve existir, no mínimo, a ética. Quando nós ouvimos alguém a proferir um discurso na qual a tônica dominante deste discurso é o eles contra nós percebemos que esta pessoa tem uma tendência em dividir e não tem uma tendência, de facto, de poder unificar as pessoas em prol de um bem comum. Vou dar aqui um exemplo muito concreto. Nas eleições ou na campanha eleitoral em Portugal, nós vimos muito o discurso do André Ventura, na qual o próprio André Ventura trazia consigo, dentro do seu discurso, a ideia do eles contra nós. E em que isto resultou? A população portuguesa, parte dela, que comprava o discurso do Ventura, começou a hostilizar os imigrantes dentro do seu Estado. E não só hostilizar, sob o ponto de vista verbal, mas também entraram para confrontos físicos com estes imigrantes. Então, há estes pequenos erros que devem ser reparados quando uma determinada liderança vai proferir um discurso para poder, de facto, captar aquilo que são simpatias. Ou seja, perguntamos aqui, o que é mais importante? É a captação da simpatia ou é, de facto, harmonizar o ambiente cada vez mais para que as pessoas tenham boas relações? Então, é aqui onde começamos a ver a responsabilidade do próprio político enquanto ente que, de facto, arrasta determinadas massas numa sociedade. O outro tipo de exemplo desta questão é, de facto, aquilo que são os discursos do presidente Trump a nível internacional. O presidente Trump, a nível internacional, tem se colocado em discursos muito a favor das ações israelitas. E, de facto, quando é a favor das ações israelitas, automaticamente é contra o posicionamento da Palestina, do Líbano e de vários outros países árabes, se calhar até persas ou sunitas e xiitas. Então, é preciso compreender que os Estados Unidos da América, o seu chefe do Estado, deve ser um líder moral que compreenda de facto que o seu discurso pode comprometer aquilo que é a visão de alguns Estados daquilo que é a política norte-americana. Então, são estas responsabilidades que nós chamamos as pessoas, que elas devem ter, de facto, quando vão proferir algumas palavras. Entre nós mesmos, como analistas políticos ou comentadores em televisão, em algum momento, há algumas coisas que deixamos escapar que podem comprometer um e o outro. Então é preciso que haja uma atenção cada vez mais nisso para que, de facto, consigamos trazer aqui discursos aglutinadores, discursos que fazem com que a questão da moral não seja colocada em causa e que as pessoas compreendam que devem conviver entre si num espaço harmônico. Podem, de facto, ter divergências políticas, mas as divergências não podem constituir um elemento que os leva ao confronto. As divergências políticas, elas devem constituir um elemento que lhes leva a uma concertação de ideias de modo a construir cada vez mais um Moçambique próspero para todos nós. Obrigado. Sim, é o seguinte, em democracia, o discurso
combate-se com outro discurso. A questão ética, a questão moral, ela varia do contexto para contexto, e inclusivamente do sujeito para sujeito. Por exemplo, aquilo que Donald Trump ele está a defender nos Estados Unidos, provavelmente essa questão de favorecimento ou não ao Israel, dentre vários outros lugares, é o pensamento político dele, que acha de que fazendo isso estará a poder criar um melhor Estado que ele está dirigindo neste momento. Sem significar com isso que o posicionamento dele seja igual para todos. Ou, por outra, que o posicionamento dele seja aceite por todo estadunidense. Então, numa situação dessa, o que pode acontecer é aparecer um outro discurso que mostre de que o posicionamento do Trump ou deste não vai contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos, é uma coisa. Mas em nenhum momento deve ser condenado Trump pela sua forma de ser e estar naquilo que ele quer que os Estados Unidos sejam. Pensar de que o posicionamento do Trump está a destruir os Estados Unidos e, por conseguinte, talvez esse discurso tem que ser combatido com discurso e não com cadeia. Imaginemos, por exemplo, um político em Moçambique venha a poder defender a necessidade de Moçambique ser um país federal, colocar as províncias como estados federais. Pode aparecer aqui e começar a poder lançar pedra contra ele. E não, você não pode fazer isso, Moçambique é o único, tem que haver unidade nacional. Mas é o posicionamento dele. E ele não pode ser combatido, nem pode ir à cadeia, pelo fato de achar que para esse Moçambique desenvolver, tem que haver estados federais. As atuais províncias sejam estados federais. Alguém pode vir defender isto. Mas como contrariar a isto? O outro também tem que vir com seu discurso para mostrar os prós e contras de Moçambique ser um estado federal. E é assim que as coisas vão. Então, o que tem acontecido aqui muitas das vezes é, quando alguém vem colocar uma determinada opinião, começa a dizer que não, esse está a parecer um discurso separatista, um discurso tribalista, é esse tipo de situações que tem acontecido. Mas já quem que pode falar naquilo que ele acha, que acredita de que, por exemplo, Moçambique, para poder desenvolver, tem que haver esse mais aquelas ideias. E nunca alguém poder... Ele pode vir sim comentar sobre aqui a modalidade que o outro está colocando. E é nesse contexto. Agora, esperar que não. Estarmos atentos de poder querer ver se o discurso deste aqui é ético ou não é. O discurso deste aqui é separatista ou não é. Isso só pode ser combatido com contrapartidas. Não pegar a pessoa para a cadeia. Pegar a pessoa para a cadeia só pode acontecer quando estamos perante um crime. E o que será crime num Estado de direito, num Estado democrático? É você incitar a violência. É você poder revelar segredos do Estado que possa perigar a segurança. É você poder dizer a alguém que é ladrão sem que você tenha prova. Isso sim. Mas os outros elementos, naquilo que a pessoa tem, que acredita de que este país pode desenvolver, por exemplo, e considerar que esse aqui é um reacionário, como aconteceu na altura com Cavandame. Cavandame estava a reivindicar que Cabo Delgado fosse um Estado. E por causa desse discurso, foi considerado reacionário e consequências todas vieram sobre ele. Da mesma maneira que hoje estamos a ver entre os políticos. Quando alguém fala isso, diz que esse está a destruir a unidade nacional. Há quem defende a unidade nacional. Em que termos que essa unidade nacional deve aparecer? Há quem diz que não, essa unidade nacional pode ser conseguida por esta mas aquela via. E a partir dali começarmos a considerar que esse aqui está a poder extrapolar. E tem que ser combatido, tem que ser colocado na cadeia, porque ele está a poder destruir o país. Sendo assim, não estamos de fato a cumprir aquilo que está previsto no artigo 48 da Constituição da República,
que fala sobre essa questão da liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Ok, mesmo desculpa. Ok, era mesmo. Então ficamos só com 5 se calhar aqui deixar muito claro um aspecto. Existe o chefe do Estado e existem líderes políticos. Os líderes políticos podem se posicionar ao seu belo prazer naquilo que são as suas ações. Ou seja, podem estar a favor ou contra determinadas ações. Isto, eles têm de facto uma legitimidade. Agora, a posição de chefe do Estado já não lhe dá estes privilégios de estar a favor ou contra. Porque o chefe do Estado é uma figura que aglutina toda uma nação e até aqueles líderes políticos que estão, de facto, em divergências políticas, estão lá dentro. Então, a sua ação, o seu posicionamento deve refletir até aqueles que têm diferenças. Sim, quando o chefe do Estado também é chefe do líder de um partido e lança às vezes algumas indiretas quando veste a camiseta do partido, como é que podemos ver essa situação? Exato. Essa é uma questão muito pertinente e muito bem colocada, principalmente para o contexto moçambicano. Daí deve haver uma ginástica de fazer com que o chefe do Estado tenha, de facto, a capacidade de se despir da camisola presidencial para a camisola partidária, o que é muito complicado sob o ponto de vista da ação. Ou seja, sempre tenderemos a compreender que de facto há uma incapacidade de poder se despir da camiseta partidária. Então é preciso que aí de facto criemos uma norma jurídica que force o chefe do Estado a distanciar-se das atividades partidárias, porque a partir do momento que torna-se chefe do Estado, ele passa de facto a comandar os destinos de uma nação inteira. E o seu palavreado, o seu discurso deve sempre refletir aquilo que é o interesse nacional do Estado e não um interesse nacional de determinados grupos, porque só nestas perspectivas é que vamos compreender que há de facto determinados avanços. E sobre a questão democrática, vou usar isto mesmo como considerações finais. A questão democrática, mesmo no seu estabelecimento, nos clássicos de Jean-Jacques Rousseau, de John Locke e tudo mais, percebia-se que havia um limite sob o ponto de vista daquilo que era o exercício da democracia. Ou seja, eu não posso sair do professor Marcelino Pangaia, analista, e entrar na vida pessoal dele, ou começar a falar dos seus filhos, dos seus amigos e tudo mais. Aí eu estaria a extrapolar aquilo que é o ideal. O meu ideal é, se calhar, fazer uma crítica ao Dr. Pangaia enquanto analista, ou seja, a forma de abordar ou como compreende as coisas, isso eu posso criticar, mas não posso extrapolar. E a ideia também de que combate-se isso através do discurso até pode estar correta, mas ela tem as suas lacunas. Por quê? A sua lacuna é que há determinadas figuras, como ministros e como presidente da República, que não podem, de facto, combater a difamação e calúnia através do discurso. Por quê? O seu posicionamento não lhes dá muito espaço de manobra para entrar no campo do populismo. Senão, podem ser confundidos com pessoas que não estão a conseguir, de facto, assegurar as responsabilidades reais do Estado e estão, de facto, ainda presas às mazelas das divergências políticas no campo, de facto, das diferenças entre diferentes partidos. Dr. Pangai, é o seguinte, os governantes, os chefes do Estado não devem ser imunes a críticas e eles devem estar abertos a poder ouvir aquilo que a população vê no desempenho, no exercício das suas funções. Cada um dos moçambicanos, ele tem o seu olho, tem a sua forma de perceber o exercício das funções do chefe do Estado, assim como dos governantes. Então, é nesse contexto em que essas figuras devem estar preparadas para ouvir mesmo aquilo que dói e poder, de alguma forma, querendo responder isto através da imprensa para poder contrariar o discurso ou explicar
exatamente aquilo que o cidadão eventualmente esteja a interpretar de uma forma distorcida. Democracia é isto: combater o discurso com outro discurso, essencialmente aos governantes. Se os governantes eles não combatem o discurso que vem dos mídias, das redes sociais, apresentando também os seus argumentos e pura simplesmente mandatar o uso da força para prender, então estamos aqui a entrar num estado de ditadura e que procura fazer calar as pessoas. O chefe do Estado não pode ser imune das críticas. O chefe do Estado não quer dizer que ele, aquilo que ele diz, aquilo que ele decide, efetivamente aglutina a toda a sociedade. Razão pela qual que existem poderes locais, por saber que o nível central não está em condições de poder responder à diversidade cultural de cada uma das regiões, de cada uma das províncias. Então, haverá sempre críticas contra as posições que de alguma forma o chefe do Estado vai poder ter. E ele tem que engolir, mesmo que